A popular Estrada da Rocinha novamente em destaque. Professor Blas Paulo, você esteve ali naquela região durante o final de semana e presenciou a situação de descaso ali naquele trecho. Como você vê, qual a sua percepção sobre esse problema aqui da nossa região? Alegria imensa falar com você, Guilherme, falar com a nossa audiência mais que qualificada. Não é um tema novo, né? Mas porque eu justamente tive que passar na BR-352, a gente percebe o que é o descaso, né, do DENIT, das nossas autoridades, o quanto que aqueles que precisam dessa via, né, para quem não se lembra, a popular Estrada da Rocinha, aquilo é um abandono, é uma tristeza, né? Nós estamos falando aqui de crateras, nós estamos falando de ali a enxurrada, ela atravessou a estrada em alguns pontos de lado a lado, de maneira que se ninguém fizer a manutenção, daí a pouco nós vamos precisar fazer uma pinguela para passar no meio de uma rodovia que é federal, que é uma rodovia de polêmicas antigas, né? Por décadas eu cresci ouvindo as pessoas dizendo que no mapa essa rodovia era asfaltada e, na verdade, há alguns anos atrás, conseguiu-se lá no DENIT, né, com que essa via voltasse, pelo menos, a ser reconhecida como uma via só cascalhada e não infelizmente, com nenhum tipo de asfalto, que pelo menos abriria possibilidade de manutenção. E desde então, eu me lembro que eu ainda era vereador, nós entramos no Ministério Público Federal, justamente pedindo ao DENIT que ou asfaltasse ou melhorasse a condição da via, e por alguns anos, né, a via ficou um pouco melhor, porque pelo menos a manutenção foi feita, áreas que eram de muito volume de água e que faziam com que ali ficasse intransitável o tempo todo, foram consertadas. Porém, agora a manutenção foi embora, né? Nós não vemos mais as máquinas do DENIT, nós não vemos as marcações, nós não vemos os projetos, nós não vemos as áreas com brita, com cascalho, os equipamentos pesados que demandam essa BR. Professor Blas Paulo, e qual seria a solução ideal para esse problema, para a resolução desse problema? É a clássica história, meu amigo, é o espernear. Se o pessoal daqui da região não espernear, se o pessoal não entender que é uma via que atravessa vários municípios, que o interesse é coletivo, as coisas não acontecem. Não adianta dizer que é uma estrada federal e problema do governo federal, não é não. É problema também do nosso deputado estadual aqui, doutor Eli, cadê o senhor? Nos ajude. Sabe, é uma questão que envolve a Amapar, né? Cadê a presidência da Amapar? Coloca isso na pauta. O pessoal está sempre em Belo Horizonte, está sempre em Brasília. Poxa, vai lá no DENIT, mostra as fotos, leva aí alguns produtores aqui da região, leva caminhoneiros que tiveram o caminhão todo arrebentado, né? Faz uma pressão. Nós não estamos falando para pôr asfalto, que seria o ideal, mas pelo menos uma manutenção digna, né? Cadê a nossa Câmara Municipal que podia se unir às outras câmaras, fazer verdadeiramente aí uma comissão, uma carreata, um conjunto de pessoas até o DENIT para mostrar que nós estamos incomodados, que nós precisamos dessa via minimamente bem arrumada para que as pessoas tenham um pouco de conforto. Porque dessa via nós estamos falando, né, para vários produtores receber seus insumos, ao mesmo tempo para retirar os produtos, principalmente os produtos que demandam caminhões, caminhonetes. Mas aí a gente pensa, também não é só isso, né? Já tem muitas pessoas idosas na região que precisam ser levadas até o postinho ou que precisam ser levadas até as cidades para as consultas, e a estrada está uma calamidade. Uma calamidade. É uma estrada também de transporte
escolar, né? As crianças trafegam nessa BR que não oferece quase que segurança nenhuma. Sabe, nós olhamos para tudo isso e o que a gente quer é movimentação. Ninguém tem certeza se vai adiantar, mas a gente tem pelo menos que sermos capazes de nos mobilizar. Então a 352, a antiga Estrada da Rocinha, ela precisa de uma atenção especial das nossas autoridades. São quilômetros e quilômetros e quilômetros dentro do município de Patos de Minas, e a gente precisa que aqueles que têm o poder da caneta, que têm o poder da voz, que têm seus contatos nos gabinetes, né, que eles façam esses contatos valerem a pena. É ano de eleição. O pessoal vai chegar prometendo mundo e fundo aí, como prometeram da última vez, e cadê o resultado? Segundo a fala de alguns, a própria estrada de Alagoas já era para estar ali, né, fazendo a passagem da lama asfáltica. Sequer essa verba foi liberada. Então, assim, a gente sabe como é que é a retórica e como é que é a realidade. Se não houver pressão, a coisa não vai. E já tem até moradores falando em interditar a 352, porque em alguns trechos ela tem um risco real de provocar acidentes e acidentes graves. E é ruim falar de um tema tão espinhento, mas se a gente não fala, quem fala, né, Guilherme? Então, falando sobre a situação da popular Estrada da Rocinha, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Blas Paulo. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.